Sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar promovido pela Soft Expert. O evento de hoje fala sobre a importância dos multiplicadores internos e como eles podem contribuir para a melhora dos resultados, replicando o conhecimento entre os colegas. A apresentação será realizada por Kátia Demenech, psicóloga e mestre em saúde e gestão do trabalho, com ampla experiência em gestão de recursos humanos e desenvolvimento de pessoas. Desejo a todos um ótimo webinar. Olá! Quero conversar com vocês hoje sobre algumas questões que tenho escutado em processos de coaching ou mesmo em cursos com líderes. Se traz muito a dificuldade de encontrar profissionais qualificados no mercado de trabalho. Um líder até comentou comigo: nossa, estou com uma vaga aberta há 3 meses, fiz várias entrevistas e não consigo encontrar colaboradores qualificados para preenchimento dessa vaga. Também, uma das questões que os líderes trazem com preocupação e ansiedade é que o desenvolvimento de colaboradores que estão na organização também não acontece no mesmo tempo e com a mesma urgência que eles precisariam. Por quê? Porque os desafios são constantes. Os líderes me trazem que no dia a dia são novos processos, administração de tempo, prioridades, e os colaboradores não conseguem acompanhar esses desafios todos. Então, a gente se coloca numa situação de muita mudança, onde o aprendizado se torna cada vez mais necessário. Para complementar ainda sobre esse tema, pesquisas da revista Exame, janeiro agora, de 2019, diz que a metade das organizações que responderam estão com dificuldades de reforçar suas equipes. Agora, com o aquecimento da economia e com a expansão e crescimento das organizações, empresários e líderes recorrem diretamente até agências de recrutamento, a indicações de colaboradores, para preencher algumas vagas específicas e também para desenvolver colaboradores. Outra pesquisa interessante é da revista Exame. Ela fez uma análise das 150 melhores empresas para se trabalhar em 2017 e descobriu que 80% investem em processos contínuos de aprendizagem. Essas empresas contam com vários programas de desenvolvimento do seu quadro de líderes, do seu quadro de colaboradores, contam com plataformas online, desenvolvimento de multiplicadores internos, cursos presenciais, enfim, várias ações educacionais. Então, diante desse quadro, dessas duas questões que abordamos anteriormente, da dificuldade de encontrar profissionais qualificados para as novas vagas, ou então de desenvolver colaboradores que já estão na organização, em conjunto com mais essas duas grandes pesquisas, vem um desafio muito grande e que a gente acredita que pode contar com a parceria de multiplicador interno. O que você acha disso? Será que é possível desenvolver um bom programa de multiplicadores internos? Venha comigo, eu quero te contar e te mostrar algumas dicas de como é possível. Multiplicador interno. Então, ele pode ser um grande parceiro para o processo de desenvolvimento organizacional e de pessoas. Mas, afinal de contas, quem é o multiplicador interno? Eu posso chamar de multiplicador ou de facilitador interno do conhecimento. Multiplicador é aquele colaborador que tem como missão transmitir aos seus colegas de trabalho algum aprendizado. Geralmente se escolhe o multiplicador pelo seu conhecimento, pela sua expertise técnica. É aquele colaborador que é especialista na sua área, especialista naquele processo e que tem muito valor para agregar, disseminando o seu conhecimento. Então, o multiplicador interno é prata da casa, sim. É um colaborador interno. Aí você vai me perguntar, mas quais são os benefícios de ter um programa de multiplicador interno? Será que vale a pena ter um multiplicador interno? Sim. Primeiro, reconhecimento para esse colaborador. Além do seu trabalho no dia a dia, ele terá esse desafio de multiplicar conhecimento. Todo talento gosta de um desafio.
E talvez atuar como multiplicador interno seja aquele ingrediente que está faltando no dia a dia, é um desafio novo. É uma atividade nova, onde ele vai estar em contato com demais colegas e onde ele vai ter a oportunidade de transmitir conhecimento. O conteúdo aplicado dentro dos treinamentos, dentro de todas as ações educacionais, ele é bem customizado para a realidade da empresa. Então é um conteúdo aplicado, ele não fica um conteúdo teórico, um conteúdo evasivo. Por quê? Porque o multiplicador interno, ele conhece a cultura da empresa, ele conhece os processos da empresa, ele tem conhecimento do mercado, concorrentes, ele tem conhecimento de como as coisas acontecem e como as coisas poderiam acontecer de uma maneira melhorada. Então o conteúdo é aplicado, o capital intelectual do multiplicador interno, ele traz um foco de alinhamento com a empresa. Terceiro ponto, a cultura do aprendizado, ela começa a se desenvolver na organização. Por quê? Desmistifica a questão de sala de aula, que todo aprendizado ele é formal, que tem que vir alguém de fora, que temos que estar em sala de aula. A aprendizagem hoje nas organizações tem que ocorrer no dia a dia, a todo momento, numa conversa no corredor, numa reunião, ou seja, assistindo um vídeo ou lendo um manual. No dia a dia, a organização tem que intercalar desafios e processos contínuos de aprendizado. Somente assim ela vai estabelecer uma cultura para o aprendizado e para o desafio, estimular as pessoas a darem o melhor de si, a desenvolverem suas potencialidades. Quarta questão, investimento. Talvez você vai investir um pouco sim, a gente vai ver logo adiante. Mas esse investimento, ele vai ficar retido na própria organização. Você vai investir na capacitação e no desenvolvimento de competências nesses multiplicadores internos. E eles com certeza agregarão valor a todo o processo de conhecimento e, de repente, a trabalhar esses desafios que a organização está buscando desenvolver. Muitas vezes a organização está tentando desenvolver a sua equipe de atendimento ao público. Quem sabe o multiplicador interno possa estar à frente, conduzindo essas ações de desenvolvimento. Muitas vezes a empresa, por exemplo, quer trabalhar e desenvolver uma cultura de vendas bem customizada. Quem sabe o teu melhor vendedor não pode ser um multiplicador interno. Vamos ver então agora 6 passos de como implantar um bom programa de multiplicador interno. Primeiro passo, antes de sair procurando as pessoas, os multiplicadores e delegando responsabilidades para dar treinamentos, gravar vídeos, é necessário estruturar o projeto. O que seria essa estruturação de projeto? Não é algo nada acadêmico, você não vai ficar escrevendo 30, 20 páginas. Em 2 páginas, 3, você vai colocar os objetivos do teu projeto, por que você está fazendo, como você vai conduzir todo o processo, as datas, como que será feita a seleção, os critérios para ser multiplicador, os investimentos no desenvolvimento desse multiplicador, onde serão buscados esses recursos, como você irá aprovar esse projeto. É importante também incluir a questão se terá, algumas organizações discutem, às vezes acabam desistindo do programa, quando falam se vai ter algum investimento por essas horas do multiplicador ou não. Outras escolhem dar bônus, outras apenas fazem um evento de reconhecimento. Algumas incluem lá na avaliação de desempenho como um item a ser avaliado. Mas não se prenda só a esse aspecto. É claro que precisa ter algum fator motivacional e que essa questão ela precisa estar clara. Mas é perigoso desistir do projeto quando encontrar esse primeiro desafio pela frente. Outra questão importante de estar discutindo, quando for conceber esse projeto, é em relação ao horário de trabalho. Esse multiplicador, ele vai estar dando os treinamentos ou desenvolvendo conteúdo durante o expediente ou será fora? Tudo isso tem que ficar acertado.
essas questões operacionais. Muitas vezes você estrutura bem o programa, consegue encontrar bons multiplicadores, mas como não discutiu essas questões operacionais, essas questões de logística, depois lá na frente pode ter alguns problemas. Então demore um pouquinho mais no planejamento, discuta esses pontos, avalie, pesquise como algumas organizações estão fazendo, vale a pena, de repente, buscar cases de empresas que tenham bons programas de multiplicadores internos e tentar descobrir, então, como eles fazem essa agenda, essa logística. Tá? Então, dedique um bom tempo para o planejamento, mas não corra o risco de escrever um grande projeto. Segundo passo, aprovar o projeto. Esse projeto ele não pode ser um projeto apenas do RH, porque ele é um projeto transversal. Ele vai movimentar a empresa toda. Ele vai mobilizar colaboradores das diversas áreas, ele vai mobilizar lideranças, ele precisa ter o apoio da direção. Então, vale a pena incluir na tua agenda essa reunião com a direção, ou então que o teu superior imediato, se você for do RH ou se você for da universidade corporativa, leve até a direção e que a direção apoie esse teu projeto. Se a direção aprovar, quando surgir o primeiro ou o segundo desafio, o projeto não vai morrer. A direção é fundamental, então aposte nessa segunda etapa. Terceiro, estruturou o projeto, já envolveu pessoas diferentes do RH, muitas vezes nesse ponto vale a pena envolver algum líder, ter uma amostragem um pouco maior do que o RH. Segundo, aprovou com a direção. Terceiro, sensibilizar lideranças. Sim. Por quê? Porque os líderes vão estar no dia a dia organizando essa logística toda, de liberar colaborador, incentivar para que o colaborador seja multiplicador. Então, vale a pena mostrar os objetivos, apresentar numa reunião quais os benefícios, como irá funcionar. É importante não ficar no monólogo, ir lá e defender o projeto apenas e não dar a palavra para o líder. É importante você escutar o líder. Se o líder tiver objeções, essas objeções devem ser discutidas, devem ser escutadas. Afinal de contas, tem que existir uma negociação. Se existir uma negociação, futuramente existirá uma cooperação do líder, porque o líder ele é peça fundamental para o sucesso do teu projeto de multiplicador interno. Então, o líder precisa acreditar e estar contigo nesse projeto. Então, tenha bons patrocinadores, tenha líderes que vistam a camisa em relação ao projeto e que te apoiem nesse desafio. Quarto passo, já vimos 3, lançar o projeto. Essa etapa é fundamental. É hora de sair com o projeto e lançar ele. Por quê? O teu projeto não pode ficar só no RH, com a direção e com os líderes. Você precisa mostrar ele para os colaboradores. Por quê? Você precisa conquistar mentes e corações. Você precisa conquistar multiplicadores. Um olho do multiplicador irá brilhar se ele vê que o teu projeto está bem estruturado, tem o patrocínio da alta direção e que o líder dele está apoiando. Com certeza você terá adesão, você terá multiplicadores. Então lance o projeto, invista em reunião, invista em uma boa campanha de comunicação. Se você tiver área dentro do marketing, melhor ainda. Se não tiver, faça o que pode. No e-mail marketing, no mural da empresa, no jornal interno, use o que você tiver à sua disposição. É importante comunicar e dizer como o projeto vai funcionar e como o líder, o colaborador pode se inscrever. O que é o colaborador certo? Primeiro, é o colaborador que conhece do assunto, que ele é especialista naquilo que ele vai falar. Porque somente assim ele terá a segurança de passar o conteúdo. Segundo, é alguém que tem interesse em ser um multiplicador. Não foque somente em pessoas que saibam se comunicar, ou que gostem de dar palestra, que sejam oradores. Você não está procurando um orador, você está procurando alguém
que tem como objetivo multiplicar o conhecimento. Então, busque pessoas que estejam interessadas no programa. Por quê? Se você encontrar a pessoa certa, depois, como a gente vai falar, tem como você desenvolvê-la. Então, não vá atrás, às vezes, de colaboradores que você acha que são ideais. Tudo bem, pode contar com esses. Mas, de repente, tem algum colaborador tímido, que está lá no canto, que é especialista na área e que precisa só de um empurrãozinho. Então, faça um bom trabalho de pesquisa, peça para o líder ajudar e vá atrás do colaborador, aquele que vai ser o teu parceiro estratégico, que vai ser um bom multiplicador, que vai potencializar o teu programa de multiplicador interno. Quinto passo, capacitação desses colaboradores. Aí você vai me perguntar quantas horas. Eu não tenho um número de horas específicas, mas não pode ser 2 horas, mas também não requer, de repente, 40 horas. Talvez entre 12 a 16 horas você consiga organizar um bom programa de capacitação. O que você vai trabalhar nesse programa de capacitação? Você vai falar papel do multiplicador, vai falar de métodos de ensino e aprendizagem, vai falar de educação de adultos, vai falar sobre técnicas e ferramentas de transmissão de conhecimento, vai falar sobre formas de avaliação. Você vai, na verdade, entrar no mundo de aprendizagem. Você vai desenvolver esse multiplicador, vai, digamos, profissionalizar um pouco essa transmissão de conhecimento. Por quê? Porque você quer que o teu programa tenha um padrão. Afinal de contas, você vai ter vários multiplicadores. Então, um exemplo, você vai ter 6 multiplicadores. Cada multiplicador vai ter o seu estilo de ser, dependendo até da área que ele atua. Mas você vai querer que ele tenha uma padronização. De repente, que todos tenham um plano de ensino, todos apliquem uma avaliação ao final do evento. Então, é interessante nessa capacitação padronizar. Alguns passos têm que ser tomados. Primeiro, talvez, desenvolvê-lo nessa capacidade de falar em público. Muitos, talvez, por não estar geralmente falando em público no dia a dia, talvez seja um pouco tímido ou tenha alguns medos, alguns bloqueios que podem ser trabalhados durante a capacitação. Outra questão é conversar com o multiplicador que sempre que ele for desenvolver algum programa de educação, que ele tem que ter um objetivo por trás. De acordo com o objetivo, ele vai ter o seu plano de ensino. O que é o plano de ensino? São as etapas que ele vai ter e os recursos que ele irá utilizar. Nesse seminário também cabe abordar então as diversas formas que você tem de passar o conhecimento, desde as mais formais até as informais. Então, palestras, cursos, videoaulas, manuais técnicos, instruções de trabalho. Tudo isso são formas de passar o conhecimento. De repente, o teu multiplicador gosta de fazer vídeos. E ele, então, escolheu lá dentro do objetivo dele, gravar uma série de vídeos. Você tem um outro multiplicador que gosta de escrever. E ele escolheu fazer um manual e dar um treinamento em cima desse manual. Tem um outro multiplicador que é muito prático. De repente, o processo de trabalho é bem no dia a dia, como operar uma máquina. De repente, ele vai levar alguns colaboradores e vai fazer esse treinamento em loco, lá do lado da máquina. Então, vai depender muito do conteúdo a ser trabalhado e do multiplicador. É importante contar com esses diversos formatos. Por quê? Para que se quebre o paradigma que o multiplicador tem que ser formal, que ele vai ter que montar uma palestra, que ele vai ter que dar um curso. Olha, então, essa questão de multiplicação do conhecimento de uma maneira bem ampla. Por quê? Porque a gente vai estar trabalhando nas organizações com adultos. Então, a gente costuma falar da andragogia, que é pedagogia de educação de adultos. O adulto, ele aprende de uma maneira diferente. Ele gosta de ser desafiado, ele gosta de se colocar em situações práticas.
Então, cabe ao multiplicador associar o conhecimento com habilidade, com a maestria, com o desenvolvimento, com a prática. Aí ele terá maiores resultados. Também cabe ao desenvolver com esse multiplicador como ele vai avaliar os resultados dessa aprendizagem, indo até além da avaliação de reação. O que é a avaliação de reação? É aquela que se aplica após treinamento. Você gostou ou não do treinamento? Essa avaliação, ela é muito simples. O que a gente está sugerindo aqui é uma avaliação um pouco mais profunda. É uma avaliação de aprendizagem mesmo. Aprendizagem em relação ao conteúdo, aprendizagem em relação à utilização de equipamento, aprendizagem em relação àquele processo. Como que se pode fazer uma avaliação de aprendizagem? Pode ser um formulário ou pode ser em perguntas e respostas. Então, cabe sim avaliar esse processo de aprendizagem. Então, capacitar o multiplicador é mostrar para ele que ele precisa ter 3 momentos na hora de multiplicar o conhecimento. Ele vai ter o momento de planejar as ações, ele vai ter o momento de executá-las junto com a equipe, e ele vai ter o momento de avaliar. Por que avaliar? Para ver se ele de repente não tem que mudar. Mas estamos falando de multiplicador interno, estamos falando no ambiente organizacional. Não vamos complicar e dizer que esse planejamento é algo, plano de ensino, de uma aula formal, e vamos colocar dentro da realidade de cada empresa. Vamos voltar então para relembrar os passos, para que fique bem na tua cabeça o passo a passo. Estruturou o projeto, aprovou com a direção, sensibilizou o líder, lançou o teu projeto, encontrou o multiplicador certo, desenvolveu esse multiplicador. Agora vem o 6º passo. Não abandone o teu multiplicador. Não joga ele em sala de aula ou joga no dia a dia. Acompanhe ele. Vá em alguns locais que ele estiver multiplicando o conhecimento, acompanhe, auxilie ele nessa jornada de plano de ensino, objetivo. Ele vai gravar vídeos, vá com ele gravar os vídeos. Olhe os recursos que ele precisa. Afinal de contas, pode ser que ele precise de recursos e cabe à organização, cabe à área que está lá estudando o projeto, acompanhá-lo. Por quê? Porque o dia a dia, a maestria em ser multiplicador, ela vai vir com a prática. Talvez nas primeiras vezes que o multiplicador for atuar, ele tenha um pouquinho de dificuldade, ele se faça uma crítica em relação a ele mesmo e acha que ele não está indo bem, queira desistir. Então você precisa estar lá para apoiá-lo e mostrar que é o dia a dia, é a prática que vai fazer com que ele evolua. Então acompanhar o multiplicador é não deixar ele sozinho. Se o multiplicador tiver com desafios em relação ao líder, também conversar com ele, conversar com esse líder. Afinal de contas, tem que acompanhar o multiplicador para ver quais são os impasses que ele está sofrendo. É em relação a montar conteúdo, é na hora de estar lá com a equipe, no dia a dia. Ele não está conseguindo conciliar as atividades dele do dia a dia operacionais com essas atividades do multiplicador. Afinal de contas, pode estar ocorrendo muitas angústias com esse multiplicador e cabe então você que está organizando o projeto acompanhá-lo. Por quê? Só acompanhando os teus multiplicadores você vai dar um salto, você vai evoluir. Você vai retroalimentar o teu sistema e vai ver o que precisa. Então, de repente, pode ser que você tenha que investir numa segunda capacitação para os teus multiplicadores, dando continuidade ao processo de desenvolvimento do multiplicador. Porque o multiplicador é alguém que vai continuar no seu dia a dia com as suas atividades. E ele vai agregar o papel de multiplicador. Pode ser que esse multiplicador se destaque tanto, ele acaba saindo da sua área e indo para alguma outra área, ou RH, ou para a área de educação corporativa, ou para a área da qualidade, ou para a área de educação continuada. Ele se torne multiplicador o tempo todo. Quem sabe? Mas se não tiver, então, essa possibilidade, ele vai ter que fazer esses 2 papéis. Ele vai ter que continuar no dia a dia dele e vai ter essa outra tarefa, que é o desafio
que é de ser multiplicador do conhecimento. Vimos os 6 passos para você implantar o teu programa de multiplicadores internos. Eu te passei um checklist e com ele você consegue dar os primeiros passos em busca de um programa de desenvolvimento de multiplicadores internos. Pode ser que você encontre alguns desafios. Natural, porque todo projeto de inovação, todo projeto de mudança, ele mexe com a organização, ele mexe com as pessoas. Ele tira as pessoas, líderes, colaboradores, da zona de conforto. Para o teu programa de multiplicadores dar certo, você precisa acreditar nele e não ter dúvidas de que ele fará toda a diferença. Mas o teu programa de multiplicadores internos, ele vai desenvolver 2 competências que são fundamentais para as organizações que desejam entrar nesse ambiente de aprendizagem organizacional. Você vai estar desenvolvendo trabalho em equipe, afinal de contas você vai estar trabalhando com líderes, trabalhando com equipe de multiplicador, o multiplicador vai estar sendo apoiado por multiplicador de outra área, um líder vai estar apoiando um projeto de uma outra área. Então você vai ter uma grande equipe. A tua equipe de multiplicadores são colaboradores das diversas áreas que estão junto trabalhando com um objetivo comum. Mais que isso, você vai estar compartilhando responsabilidades, porque não cabe só a uma área, ao RH, área de treinamento, desenvolver pessoas. Toda a organização, todo colaborador, todo líder, ele tem o seu papel no processo de desenvolvimento. Então você está compartilhando responsabilidades e agregando valor para a organização. Com certeza, as pessoas que estão junto com você nesse projeto e que vão desenvolver essa parceria, elas não serão as mesmas. E ao final, talvez você terá depoimentos surpreendentes, dizendo que como elas cresceram, como foi bom esse desafio de ser multiplicador interno, e você vai ter pessoas agradecendo a iniciativa e mais colaboradores querendo aderir ao teu projeto. Acredite, siga esses 6 passos, sente, coloque no papel e leve adiante essa grande iniciativa. Muito obrigado e um forte abraço. Em nome da Soft Expert, agradeço a presença de todos que participaram deste evento. Se você ficou com dúvidas sobre este tema, entre em contato através do e-mail da apresentadora. Visite nosso site em www.softexpert.com.br e tenha acesso a outros webinars, e-books e white papers sobre este assunto. Conheça também as soluções da Soft Expert para excelência na gestão, aprimoramento de processos de negócio, conformidade regulamentar e governança corporativa. Obrigado pela atenção e até a próxima oportunidade.